Diga lá pessoal, tudo bem? Aqui é o Fernando e você está chegando no canal Opinando. Bom, nesse vídeo eu vou tratar com vocês sobre o empate entre Goiás e Vasco por 1 a 1. Jogo que aconteceu na Serrinha, jogo de confronto direto pela essa briga da zona de rebaixamento ali, para escapar dessa zona. E acabou que o empate não foi bom para nenhum dos dois times, principalmente para o Vasco, que está mais atrás ainda na classificação. E eu vou contar aqui como foi a história do jogo e esse empate que não foi muito legal, né? Bom, para explicar melhor como foram as nuances do jogo, todos os detalhes, como eu sempre faço, eu detalho toda a escalação para a gente poder entender melhor, analisar melhor como foi a situação do jogo, né? E o Ramon Dias fez umas mudanças bastante consideráveis de uma escalação de um jogo para o outro. Né, se baseando pelo último jogo que foi contra o Inter, a mudança que o Ramon Dias fez foi muito brusca até, né? Mas é até compreensível o porquê dele fazer essas mudanças, né? Que acabou no primeiro tempo não surgindo tanto efeito, mas eu vou explicar aqui. A escalação que ele colocou em campo contra o Goiás, ele colocou o Léo Jardim no gol, continuou com o goleiro, né? Que vem fazendo ótimas defesas durante o campeonato, né? Salvando várias vezes o Vasco. Resultados ali muito ruins. E na lateral direita ele colocou o Robson, ele voltou com o Robson na lateral direita, e na lateral esquerda ele colocou o Léo. Ali a zaga ficou nas duas laterais, como repetindo, o Robson na lateral direita, o Léo na lateral esquerda, saindo da zaga indo para o lateral esquerdo, e no meio da zaga ficou o Maicon e o Medel. Essa foi a linha de zaga do Vasco. Mais à frente, Zé Gabriel e Jair, fazendo ali os dois volantes, né? Aí no meio campo do Vasco tinha uma linha de três atrás do Verratti, né? Pela direita estava jogando Serginho estava pela direita. Pela esquerda estava o Lucas Piton jogando mais avançado, né? O Ramon Dias tentando aproveitar essa eficiência do lateral esquerdo do Vasco nas bolas aéreas, né, nos seus cruzamentos, na sua ofensividade, e o Alex Teixeira atuando ali mais centralizado, mais perto ali atrás do Verratti, que foi o centroavante, completando assim a escalação do Vasco, né? E assim, o início do jogo foi muito morno e de vez em quando assim, muito truncado em alguns momentos, porque muito travado. Porque lá em Goiânia estava tendo um calor absurdo, né? Mais de 30 graus lá, e logicamente os atletas ficam mais cansados, mais presos por conta do calor, né? Mas mesmo assim as equipes já estavam com esse tipo de esquema, digamos assim. O Goiás tentando ver quais eram as ações do Vasco, e o Vasco fazendo a mesma coisa, né? O início de jogo foi com o Goiás muito errático na sua saída de bola, fazendo com que o Vasco tivesse chances de poder abrir ali o placar se aproveitasse melhor suas jogadas, né? Dois erros do Morelli em duas saídas de bola do Goiás, né, que resultaram num ataque do Vasco em que acabou nas mãos do Tadeu, né, um ataque pelo lado esquerdo, ali pelo Lucas Piton, lá do Lucas Piton, e às vezes o Alex Teixeira caindo para aquele lado, só que os cruzamentos não foram bons, parando nas mãos do goleiro Tadeu. Então a sequência do jogo ainda foi se arrastando, né? Foi muito, digamos assim, modorrento em alguns momentos, né? Não foi um jogo tão ruim assim, mas foram de pouquíssimas oportunidades, né? Teve uma cobrança de falta do Hugo, né, ali aos 15 minutos, a favor do time do Goiás, que ele chutou forte, mas a bola foi no meio do gol e o Léo Jardim mandou para escanteio, né? E a sequência do jogo, após a parada técnica ali, por volta de 25, o Vasco tinha criado ali talvez sua melhor chance na partida, ali no primeiro tempo, né? Que foi através do lado esquerdo, onde o Lucas Piton estava atuando. E aí ele acerta um cruzamento numa boa jogada ali, uma trama ali pelo lado esquerdo. E o Lucas Piton cruza para a área e o Verratti consegue se antecipar a marcação do time do Goiás. E só que a cabeçada que ele deu, uma boa cabeçada até, né? O Tadeu conseguiu defender, impedindo assim o gol do Vasco. Na sequência do jogo, o Goiás começou a partir um pouquinho mais para o ataque, só que estava errando muito nas suas conclusões. Por exemplo, Alano e o Guilherme Marques estavam errando demais, principalmente o Alano, né? Eles fizeram uma partida assim bem decepcionante, né?
se comparado ao último jogo que eles jogaram até bem. O Alan foi muito mal na partida que aconteceu na Serrinha. Ele perdeu uma chance bastante clara até, que a zaga do Vasco foi abrindo, ele foi avançando, ele chutou de canhota, mas chutou fraquinho ali, na altura da meia-lua, né? Ele chutou fraquinho e o Léo Jardim praticou uma defesa segura. E a sequência do jogo foi se arrastando assim até o final do primeiro tempo. Um jogo mais amarrado, mais travado, por conta de cada time ter uma estratégia mais tentando solidificar mais a sua defesa e impedir os ataques do adversário, né? O Vasco, essa escalação que o Ramon Dias colocou para dentro de campo foi uma escalação mais física do que técnica. Ele prezou mais de solidificar a sua defesa, porque logicamente é só detalhar. A gente pode ver ali o Robson atuando pelo lado direito, o Léo atuando pelo lado esquerdo, apesar do Léo ter crescido como lateral esquerdo de origem, né? E ele depois virou zagueiro. Só que o meio campo também com dois volantes ali de marcação, o Jair saindo um pouco mais, mas com mais marcação ali como o Zé Gabriel e o Jair, né? Então o esquema do Vasco foi mais para preservar a sua defesa e ter jogadas ali para contra-atacar. Mas não deu muito certo em questão de o Vasco teve pouca criatividade, né? Esse foi o problema. O Vasco talvez não tenha sofrido tanto assim no primeiro tempo, mas também não criou tantas oportunidades, que assim, foi bem desenhado, foi bem justo o primeiro tempo ter acabado 0-0. No segundo tempo, quando o sol até abaixou um pouco, né? O Ramon Dias promoveu mudanças, né, tentando buscar um pouco mais de força ofensiva, já que o Vasco estava com pouca força, né? Ele tirou, o Ramon Dias fez as substituições, ele tirou o Léo da lateral esquerda e colocou o Piton de volta para sua posição. O Léo foi substituído pelo Praxedes, né? O Praxedes entrou ali onde estava atuando o Lucas Piton. E o Gabriel Peck entrou no lugar do Serginho. O Serginho foi uma peça nula no primeiro tempo, ele não jogou nada. E o Peck acabou entrando ali pelo lado direito, né? E o Vasco começou a atacar, marcar mais presença no campo de defesa ali do time goiano, né? O Vasco foi para cima, ganhando escanteio ali em sequência, tentando cercar um pouco mais a área do time do Goiás, né? E acabou ali fazendo o seu gol. Após o cruzamento do Alex Teixeira, ali por volta dos 12 minutos, né? Ele bateu o escanteio, o Michael desviou de cabeça e a bola ia parando nas mãos do Tadeu. Só que o Verratti se antecipou e conseguiu tocar na bola, mandando para o fundo do gol. A primeiro momento, o Bandeirinha, né, o assistente, ele levantou a bandeira marcando o impedimento. Só que após a revisão no VAR, o Verratti tinha saído de trás da defesa do Goiás e não estava impedido, né? E aí acabou sendo validado o gol e o Vasco ali abriu o placar. Aí vem uma sequência, algo que vem acontecendo no time do Vasco. O Vasco, assim que marca o seu gol, ele deixa muito baixas as suas linhas de defesa, ele recua demais. E aconteceu muito nesse jogo. O Vasco teve até contra-ataque, essa foi a ideia, né, de recuar e matar o jogo nos contra-ataques, né? Teve até 2 com o Gabriel Peck, né? Só que não conseguiu concluir. Após esse gol, como eu disse que o gol foi aos 15 minutos ali, né, foi confirmado por volta dos 15 minutos, o Goiás fez algumas substituições, algumas até um pouco questionáveis, porque, por exemplo, Alan e Guilherme Marques, o Guilherme Marques acabou saindo, né, mas o Alan não continuou em campo, mas uma substituição que até fez muito bem para o Goiás, aliás 2, né, que foi as entradas do Babi, que começou na reserva. Quem jogou de centroavante no time do Goiás foi o João Magno, e pelo lado esquerdo o técnico Armando Evangelista, ele tira o Julian Palacios, né. Eu não tiraria, eu acho um jogador muito bom. Ele estava fazendo uma partida razoavelmente discreta, mas eu acho que tinha gente que estava produzindo muito menos. Só que aí ele colocou o Vinícius, aí teve uma peça muito boa, né? O Vinícius acabou entrando muito bem. Em resposta a isso, o Vasco fez 2 substituições também, colocando o Payet em campo. O Payet entrou no lugar do Alex Teixeira. E na sequência, o Barros entrou no lugar do Jair.
reforçando ali a marcação, e o Jair também já estava com um cartão amarelo, né? E o Payet caindo mais pelo lado esquerdo, fazendo um trabalho de ponta, e o Praxedes ficando mais na área centralizada e o Peck jogando pelo lado direito. E por duas vezes, como eu tinha dito anteriormente, como o Goiás teve que se expor, né, para poder buscar o resultado, buscar o empate, o Vasco teve momentos em que teve condições de matar a partida através do contra-ataque. 2 contra-ataques puxados pelo Peck, e o que o Peck desperdiçou tomando decisões assim equivocadas. Se montasse bem o contra-ataque, se o passe tivesse saído certo, o acabamento da jogada, o Vasco fatalmente e provavelmente teria feito o segundo gol. Só que não acabou não fazendo, e acabou cada vez mais o Goiás se animando, cruzando bola na área, cercando mais o time do Vasco, e o Vasco sendo empurrado um pouco mais para trás. Aos poucos sendo mais empurrado mais para trás, e o Vasco acabou descendo muito as suas linhas, e o Goiás foi ficando mais em cima do time carioca. Como o Vasco dispensou as chances, o Goiás começou a criar perigo para o time vascaíno, e não foi diferente através dos cruzamentos para a área do sistema vascaíno, né? Teve um cruzamento pela direita, e que a bola desviou no pé do Mendel. O Mendel que estava disputando ali espaço ali com o Babi, ele desviou, só que a bola ia entrando no cantinho, no gol, e o Léo Jardim conseguiu fazer uma ótima defesa, impedindo assim o gol ali, que seria o gol de empate do Goiás. Poucos minutos depois, no escanteio seguinte, o Léo Jardim fez uma excelente defesa através na cabeçada do Babi, que aproveitou o cruzamento do escanteio, né? A cabeçada dele foi na direção do ângulo esquerdo do goleiro vascaíno, e o Léo Jardim conseguiu salvar ali, operando mais um milagre ali, salvando o time do Vasco, sustentando 1-0. Só que aí, como eu falei, como o Vasco não estava conseguindo puxar os contra-ataques, não estava aproveitando os contra-ataques, o castigo veio depois. Antes do castigo vascaíno, para explicar melhor como é que saiu esse castigo, aos 45 minutos, numa disputa de bola, o Verratti, que já estava com cartão amarelo, ele recebeu um segundo amarelo por abrir um braço no rosto do zagueiro Bruno Melo. E acabou que o juiz viu, né, o lance, e acabou expulsando o atacante vascaíno, o Verratti. 2 minutos depois de vários cruzamentos na área e cabeçadas que entraram, e o Léo Jardim salvou, essa não teve como, né? Pela jogada pela esquerda do ataque do Goiás, após assim, 1 minuto após a expulsão do Verratti, né? Ali aos 45 minutos do segundo tempo, entrando já os acréscimos, né? O Vinícius pelo lado esquerdo cruzou até com uma certa liberdade. O Vasco estava desarrumado nesse instante. Ele cruzou para dentro da área, e o Babi conseguiu ganhar da zaga vascaína, e acabou cabeceando no canto esquerdo do Léo Jardim, que ali não tinha como, a bola foi bem no cantinho, ele ficou estático, que não pôde fazer nada, e assim acabou empatando a partida do time do Goiás. O Goiás teve perigo, ele podia ter feito segundo ainda nessa retinha final, após o primeiro gol, né? A partida que foi até os 52 minutos, o Goiás cercou o Vasco, teve chance, só que não conseguiu concluir para gol, fechando assim o placar de 1-1 para as duas equipes, que é um resultado muito ruim para as duas equipes, não foi um resultado bom, né? Ainda mais para o time do Vasco, como eu falei inicialmente. O Vasco está um ponto atrás, fica um ponto atrás do Goiás, está na 18ª posição com 31 pontos, e o Goiás ali com 32 em 17º. O primeiro time fora da zona de abaixamento, ali em 16º, é o Santos, que acabou empatando com o Corinthians, e está com 34. Então o Vasco já está a 3 pontos do 16º. E o Vasco está nessa sequência ruim, né? Em alguns momentos até jogou um bom futebol, mas essas duas últimas partidas, tanto contra o Inter, que ele mereceu perder, e contra o Goiás, que passou muito perto de perder também, o Vasco vem descendo um pouco o nível do seu futebol, né? Ele jogou muito bem até contra o Flamengo, teve uma partida bem equilibrada, até em momentos teve até melhor que o Flamengo, só que acabou perdendo, e os resultados não estão vindo, e está cada vez mais se aproximando da reta final do campeonato, está entrando nas suas últimas 8 partidas. O Vasco agora vai ter um confronto bem difícil, um clima até bem parecido como foi a Serrinha, né? Porque o Vasco vai enfrentar o Cuiabá na Arena Pantanal às 5 da tarde, então o clima deve estar muito quente, assim como a Serrinha. E eu considero o time do Cuiabá, muitos consideram um confronto direto com o Vasco, eu não considero. O Cuiabá está numa pontuação até bem distante da zona de abaixamento,
Mas, de qualquer forma, eu considero o time do Cuiabá mais qualificado que o Goiás. Então, provavelmente deve ser uma partida um pouco mais cascuda para o time do Vasco, ainda mais sem o seu principal atacante, o Verratti ali, que foi expulso. Então, o Vasco vai ter que remodelar assim sua formação. O Ramon Dias vai ter que pensar numa formação que possa ser mais equilibrada, ao mesmo tempo ser sólido na defesa, mas que tenha criatividade técnica no meio para poder atacar. Então vai ser um trabalho de bastante raciocínio e pensamento do técnico Ramon Dias para que o Vasco volte a vencer e tentar escapar da zona de rebaixamento que por enquanto ele está neste momento. Bom, essa foi a minha análise de Goiás 1, Vasco 1, jogo que aconteceu na Serrinha. E vocês gostaram da partida? Bom, foi um confronto até bastante emocionante até ali na reta final, primeiro tempo nem tanto, né? O segundo tempo foi um pouco mais agitado. Vocês gostaram da partida? Bom, deixe seu like se vocês gostaram do vídeo, comentem, compartilhem o que vocês acharam e ative o sininho para que vocês possam receber notificações de vídeos novos que vão aparecer aqui no canal Opinando, e se inscreva aqui no canal, tá ok? Gente, mais uma vez, muito obrigado, tá? Um grande beijo e tchau!